Mas como há um único Deus que aparece no Antigo Testamento, obviamente também no Novo, né, mas estou enfatizando no Antigo, então todas as coisas são inadvertidamente atribuídas a ele. É por isso que nós vemos 1 Samuel capítulo 1 dizer lá que Deus ele cerrou a madre de Ana. Como não tem ninguém para fazer isso, tudo é dito que Deus é quem faz. É por isso tudo, a culpa é de Deus no Antigo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento. Quando nós vamos já para a revelação de forma mais tardia no Antigo Testamento e no Novo, com a figura do diabo e dos demônios, mas claramente presentes a partir do período interbíblico e do período neotestamentário, então parte da culpa, entre aspas, sobre aquilo que era atribuído a Deus, ela acaba sendo corretamente diversificada e distribuída a outros agentes. Satanás, o homem, o pecado e assim por diante. Então, a meu ver, essa ideia de dizer que Deus é o causador de todas as coisas não me permite deixar de chegar a outra conclusão, senão em vê-lo como o originador do mal. Então, quando a Bíblia diz isso, nós temos que entender que há todo um contexto monoteísta, que na ausência de um desenvolvimento de uma figura antagônica de Deus durante boa parte dos textos bíblicos, tudo então acaba sendo atribuído a Deus. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente. Isso explica erradamente, sem dúvida alguma, erradamente, porque Deus ele não tem a culpa de tudo isso. Há erros no Velho Testamento. Não. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Erros na visão teológica de muitos autores bíblicos. Nem tudo o que a Bíblia narra, ela aprova. Tudo que a Bíblia narra, eu ouvi bem. Ela aprova. Eu ouvi bem. Pastor Marcos, o senhor vai encerrar esse bloco com 3 minutos de comentário a essa resposta. O pastor, ele diz coisas que contrariam diretamente a Escritura. A Escritura diz, Deus fez, ele diz, Satanás fez. O autor bíblico, no processo de inspiração, ele disse Deus, quando deveria dizer Satanás. Ou seja, até a base, porque notem bem, naquela passagem de Êxodo, quando Deus diz a Moisés, quem foi que fez o ouvido do surdo? Aquela narrativa não é uma narrativa de Moisés que ele inventou da cabeça dele. Sim. Ele está contando uma história em que ele fala o que ele ouviu da boca de Deus. Deus disse aquilo. Quem fez o ouvido do surdo? Posta está lá, implícita está lá. Moisés sabe a resposta, é Deus. O Senhor está dizendo que na narrativa, Moisés, ao narrar o que Deus disse, errou, ou seja, o próprio Deus errou então. O próprio Deus deu a entender que era ele quem fazia essas coisas, quando na verdade era o diabo. Mas Só que a pessoa que está executando esse juízo, ela não está pecando, porque ela está executando justamente o juízo de Deus. Por exemplo, quem está executando alguém uma pena capital, ele não está em pecado, ele está executando um juízo. Mas então, pastor Elias, por que Deus pune, castiga a Síria, Nabucodonosor? Muito bem. Justamente. Por que ele acabou de dizer... Ele não puniu por causa do pecado de executar a vontade de Deus. Ele puniu por causa da sua arrogância, da sua soberba. Mas Deus usou isso. Então, mas a soberba da Síria é um pecado. E Deus usou. A execução da Síria em relação ao povo de Israel é outro pecado. Deus está punindo a Síria por causa da soberba, por causa da sua grandeza, da sua altivez, como puniu a Babilônia, como puniu o Egito, como puniu várias nações, por causa da altivez, porque é a síndrome de Satanás. Agora, Jeú também, se não me engano. Vários. Agora, trabalhando essa questão, que inclusive ela faz parte do meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Eu apresento cerca de 9 aparentes contradições no capítulo 21 de 1 Crônicas, com o capítulo 24 do segundo livro de Crônicas. Ali nós não temos contradições. Nós temos, segundo Samuel, nós temos aparentes contradições. Por exemplo,
Se nós lermos, o que vai explicar isso com assim, uma certa clareza não, com clareza, né? É segundo os Tessalonicenses, capítulo 2... Mas lembre-se que eu não falei que tem contradição, tá? Tá, mas é contraditório, porque o senhor está atribuindo a Deus aquilo ali, e não é Deus. Por isso que é contraditório. Como que não é Deus? Não, isso não é uma contradição. Aí que nós vamos. Isso é uma contradição, porque quem fez ali é Satanás. Tá bom. Ele está dizendo que foi Deus. Então é contradição. Não, Samuel concorda? fala que foi Deus. Não. E eu vou explicar o porquê não foi. Então eu quero ouvir Por isso que é agora. contradição. Samuel fala que foi Deus. Entendeu? Aí é que está. É porque tudo que acontecia no passado atribuía-se a Deus. Então, não havia, tá escrito não isso lá. havia uma explicação. Não é Samuel, né? Foi o cronista que disse... O cronista que escreveu o 2 Samuel, que disse que Deus o incitou. O irmão está dizendo que não foi Então, Deus que inspirou? Não, isso, pera um É pouquinho. mentira isso? É mentira. O irmão está dizendo que é mentira o É texto? mentira, é. Precisamos explicar isso para saber se é verdade ou é mentira. Nossa, Vamos lá, O que então. que é mentira? Rapaz, o Que texto Deus bíblico... incitou O da texto bíblico. Vamos lá, então. Vamos lá agora. Ó, nós vamos explicar à luz, porque o que acontece? Não, é melhor o senhor ler, porque eu tô Sim, abismado. O senhor vai dizer que a Bíblia está mentindo. O que eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, não entenda como eu querendo diminuir o pastor. O pastor já é um pastor formado, já pastoreou, como nós batemos um papo antes, duas igrejas. Eu não estou querendo dar aula de hermenêutica para o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que acontece? O que diz a boa regra da hermenêutica? Quando encontrarmos um texto complicado, difícil, nós devemos esclarecê-lo à luz do contexto, à luz dos textos paralelos, das passagens paralelas e dos ensinos gerais das Escrituras. Se nós procurarmos os ensinos gerais das Escrituras, eu já vou apresentar o primeiro. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Presta atenção. O senhor está dizendo que Deus incitou Davi a numerar o povo. O texto, meu irmão. Deus tentou Davi e Davi caiu em tentação, caiu em pecado. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13? Que ninguém pode... Que Deus não tenta ninguém sendo tentado, diga, por Deus fui tentado. Porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Nós estamos no último bloco, pastor. No último bloco. Se o senhor ler o texto, então, explique por que o autor fala de Deus aí. Isso. Então vamos lá, olha aqui. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, o mesmo Espírito que operou aqui, que Deus permitiu, que aí é uma permissão de Deus, que esse Espírito, que quando a pessoa não quer saber da verdade, ele quer ficar na mentira, ele quer ficar no engano, é aquilo que está em Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28. Deus entrega o indivíduo ao seu próprio pecado. Tá. Deus entrega como entregou o Faraó, que Faraó já tinha um coração endurecido. E Davi? E aí Deus endureceu ainda mais. Eu vou ler porque o irmão não leu. Vou ler. 2 Samuel, capítulo 24, diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Justamente, pastor Ronaldo Vasconcelos. Isso aqui é mentira? Isso aí tem que ser explicado à luz de 1 Crônicas 21. O irmão está dizendo que isso é mentira? O pastor precisa explicar isso. É verdade? Espera um pouquinho. Isso é verdade? Precisa ser entendido. Não, é verdade A verdade que o pastor está querendo impor, ela não se... Então, peraí. Veja só. Eu quero entender, pastor Elias, como é que o senhor explica esse texto de Samuel? O que aconteceu lá? Aconteceu o que está aqui em Crônicas, ó. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. O que acontece? Davi, ele havia ganhado várias vitórias, pastor. Várias vitórias. E o senhor sabe como é que é, né? Ninguém está isento da vaidade. Às vezes o pastor fez um grande sermão, ele fica vaidoso. Ele ganhou tantas almas, ele fica vaidoso. Davi, ele se envaideceu. E ele, então, por conta dessa vaidade, desse orgulho dele, Deus permitiu que ele tomasse essa atitude de enumerar o povo. E quem é que o incitou? Satanás. Sob permissão de quem? Sob a permissão de Deus. Permissão ou determinação? Permissão de Deus. Ele vai dizer que foi determinação. O termo verbal Como que causativo no hebraico. Pois é, como que é que dá Deus a vai ideia de uma determinar? ação ativa
causativa. Justamente. Deus causou a incitação. Deus. Ele é a causa primeira. Não, então, justamente ele é a causa. Porque todas as Ele coisas é a causa. acontecem pela permissão de Deus. Não, Vamos não, supor, Jó. ele é a causa. Jó, por exemplo. Permissão é causa. Quando Satanás Ele é fez a o que causa. fez com Jó, o que acontece? O que aconteceu? Se Deus dissesse não, Satanás faria o que ele fez? Só me responda isso, por favor. Jó diz que foi Deus quem fez. Não, mas o que o senhor diria? A sua resposta. Capítulo 42. Ah, não, a de Jó, eu prefiro a de Jó. Jó 42 Isso. diz que foi Deus quem fez todas as coisas.